Olá, famílias educadoras, estamos mais uma vez aqui para conversarmos sobre mais um tema. Os direitos das crianças devem ser papel do Estado ou já estão estabelecidos por Deus? Veremos isso agora. Os 5 direitos fundamentais das crianças e adolescentes, segundo o Estado, são: direito à vida, direito à saúde, direito à liberdade, direito à dignidade, direito à convivência familiar e comunitária. Nesse caso, parece ser uma paráfrase da lei divina, certo? Porém, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece esses direitos, que são garantias individuais que visam proteger integralmente os menores. Além disso, as crianças e os adolescentes também têm direito à educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização, proteção no trabalho. Quem define esses parâmetros? Será que são pessoas que conhecem realmente as necessidades das crianças? A criança também tem direito a ter a sua integridade física, psíquica e moral preservada. Quem define? E está baseado em quê? Brincar e se divertir são direitos fundamentais de crianças e adolescentes. A Bíblia diz que a ociosidade é condenada por Deus e que o trabalho é um dever. Segundo a palavra de Deus, a ociosidade é vista como uma fonte de tentação e pecado. E a Bíblia incentiva a combater a tendência a ficar ocioso. Percebemos aqui quais são as diferenças? Porque é muito bonito ouvirmos falar no direito das crianças, direito à brincadeira, a lazer. O que a criança precisa mesmo é de experiências práticas. A criança, ela deve vivenciar momentos intensos sim, mas ao lado dos seus pais, que os instruirão para ter uma vida prática e uma vida que possa combinar com o seu sustento no futuro. E, obviamente, quem vive brincando e na ociosidade, o que será do futuro desse indivíduo? Sendo assim, a brincadeira, ela não é um pecado. Por quê? Porque os trabalhos de imitação do papai e da mamãe são lúdicos. Então, quando a criança está acompanhando o pai e a mãe em suas atividades diárias, certamente que essas crianças estarão vivenciando momentos lúdicos, momentos em que a criatividade, momentos em que a imaginação delas voarão longe. No entanto, é claro que os objetos, os artefatos infantis, como bonecas, carrinhos, pazinhas, vassourinhas, ferramentas de brinquedo, claro, tudo isso fará parte do imaginário, tudo isso fará parte do lúdico, porém com um objetivo, não o objetivo da ociosidade, mas um objetivo de criar na mente da criança aquilo que elas poderão ser e as atividades que elas poderão desenvolver no seu futuro, e que passa muito rápido a infância, isso é verdade. No entanto, a Lei 8.069/90, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem como principal objetivo conferir proteção integral às menores de idade. Então, são os 5 direitos fundamentais da criança e do adolescente, de acordo com a visão da legislação civil: direito à vida e à saúde, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, direito à convivência familiar e comunitária, direito à educação, à cultura, esporte, ao lazer, direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Apesar de essas expressões parecerem ser muito boas, o que é que está por detrás delas? Um pensamento comunista, um pensamento onde a população infanto-juvenil estará nada mais, nada menos do que sendo treinada para servir ao Estado, treinada para servir a um sistema que até que nós entendemos que até então não tem feito o bem que eles querem dizer que poderia fazer na vida da população. E é sobre esse assunto que nós vamos aprofundar só um pouquinho, de acordo com a palavra de Deus. De acordo com a Bíblia, os pais são responsáveis pelo bem-estar dos seus filhos e devem criá-los na disciplina e na instrução do Senhor. São os pais que devem
introduzir o caráter, o trabalho e a moral. A Bíblia também ensina que as crianças precisam de orientação e correção, disciplina. Alguns princípios bíblicos para a educação dos filhos são instruir os filhos no conhecimento da palavra de Deus, ser um bom exemplo, não hesitar em disciplinar, sempre orar com e pelos filhos. A Bíblia também diz que Jesus deu acesso às crianças para que o busquem e se envolvam com o seu reino. E Jesus disse: deixem vir a mim as criancinhas, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Está lá em Mateus 19:14. Portanto, sob a lei natural, não deve ser o Estado quem determina os direitos das crianças e os deveres dos pais, e sim o que já está previamente estabelecido desde o princípio pelo próprio Criador. A Bíblia tem pouco a dizer sobre o conceito de direito das crianças. Em vez disso, orienta aos pais sobre a educação de seus filhos. Está lá em Efésios 6:4 que diz: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Muitos direitos da criança estão embutidos neste comando, sim, mas o seu foco não está na criança, mas nos pais. Deus dá aos pais mandamentos fortes sobre como treinar seus filhos e responsabiliza os pais para seguir esses mandamentos. Está em Deuteronômio 6:1 e 2. Mesmo quando filhos crescem, Deus espera que os pais estabeleçam limites quando estiverem ao seu alcance fazê-lo. Em 1 Samuel 3:13, Deus repreendeu o sacerdote Eli, porque seus filhos adultos eram maus e zombavam da casa de Deus. E ele sabia disso, mas não os repreendeu. E embora a ideia dos direitos da criança sendo legalmente protegidos pareça uma coisa boa, a realidade pode ser desastrosa. Se os direitos da criança incluem o direito de não ser disciplinado, então a desgraça e a desonra estão por vir. Muitos defensores dos direitos da criança querem que esses direitos substituam o direito dos pais de ensinar a criança no caminho que deve andar. Está lá em Provérbios 22:6. A maioria das declarações dos direitos da criança para nos direitos dos pais dados por Deus, infringindo os direitos dos pais de disciplinar como lhe é próprio fazê-lo, e da instrução religiosa de acordo com a consciência e até de educar a criança da maneira que acreditam ser correta para ela. Em vez de direitos especiais, as crianças recebem instruções na Bíblia. Deus ordena aos filhos: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12. Em Efésios 6:1 e novamente em Colossenses 3:20, os filhos são instruídos a obedecer a seus pais no Senhor, pois isso é correto. Devemos notar que o abuso de qualquer tipo nunca é implícito ou tolerado em qualquer mandato bíblico. Visto que Deus criou a família e confiou os filhos aos pais, Ele sabe melhor como criá-los. Salmo 127:3. Quando as crianças são criadas com espírito obediente e ensinadas a honrar os pais, elas também se tornam adultos melhores, exceto em circunstâncias extremas. São os pais e não o Estado que devem ser responsáveis pelas crianças. Deus deu filhos a mães e pais, não ao governo, independentemente de quão bem intencionado seja o sistema judicial. A Bíblia não parece apoiar tal legislação e, em vez disso, aconselha mães e pais a levarem a sério a sua responsabilidade parental, pois Deus os considera responsáveis pelo bem-estar de seus filhos. O Estado se arroga a liberar direitos às crianças e tirar os deveres dos pais. Cabe às famílias se posicionarem e, com a autoridade vinda de Deus, educarem seus filhos no caminho nobre e honrado, determinado pela autoridade máxima do universo. Eis o Criador. No entanto, as escolas o que fazem? Cooptam as crianças e retiram a autoridade dos pais de orientarem e dirigirem a condução do presente e do futuro das crianças e jovens. E é para isso que nós, do Ministério EDA, produzimos o melhor material didático para que os papais e mamães instruam seus filhos no caminho em que eles devem andar.
Sim, para colaborar com as famílias educadoras, nós formamos o material, a coleção Família Educadora. Sim, é um material que acompanha a sua criança dos 3 até os 14 anos de idade, quando ali eles já estarão com o seu caráter formado e poderão saber discernir o certo e o errado, o direito e aquilo que não pertence a Deus. Basta entrar no nosso site missãoeda.com.br e ali você terá acesso a esses materiais. E muitos outros materiais de apoio, jogos, materiais de apoio paradidáticos, para que a sua criança ela possa ser instruída no caminho em que deve andar. Baseado em quê? Bíblia, Espírito de Profecia e Livro da Natureza. E além de poderem contar com a nossa prestação de serviço, assessoria, planejamento, avaliação, laudos psicopedagógicos e orientação acerca de como você pode iniciar o ensino domiciliar. Muitos podem dizer, mas a educação domiciliar não é regulamentada no Brasil, sim, mas não é crime. E você, papai e mamãe educadores, depende de vocês tão somente se unirem a tantas outras famílias educadoras que estão tomando a atitude correta de proteger as suas crianças e no lar dar a elas aquilo que de melhor um ser humano pode receber, ensinando a criança no caminho em que deve andar, para que quando ela cresça, nunca mais se desvie dele. E até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.